Pessoal, tudo bem? Meu nome é Raul Martins, sejam bem-vindos a este breve vídeo, esta breve aula sobre D.K. Chesterton. Sem muitas firulas, sem muitas delongas, eu gostaria de lhes dar 4 razões para ler D.K. Chesterton. 4 razões para que nós gastemos tempo com este escritor inglês que escreveu no início do século XX, na primeira metade do século XX, e, portanto, às vezes há mais de 100 anos atrás. Qual é a relevância deste escritor, deste jornalista, deste poeta, a nós, latino-americanos do século XXI? Então, sem mais delongas, eu gostaria então de dar a primeira razão para que nós leiamos D.K. Chesterton. A primeira razão é a seguinte: Chesterton nos ensina a lidar de modo frutífero com a cultura secular. O que isso quer dizer? Lá em Ortodoxia, D.K. Chesterton nos conta como foi a sua jornada desde o caos, da confusão e da atmosfera de loucura mesmo da cultura moderna para a sanidade, para a terra ensolarada do senso comum, segundo ele nos diz. E ali em Ortodoxia ele deixa bem claro que esta sua jornada ela não se deu por meio da teologia, da igreja, da instituição igreja, e não se deu também por meio da filosofia sadia, da boa filosofia, da filosofia clássica, medieval, escolástica e dos seus remanescentes modernos. Não. Chesterton, ele sempre fala, isso é recorrente em seus escritos, em termos de loucura e sanidade. E ele via no mundo moderno, tanto que o primeiro capítulo de Ortodoxia é todo ele sobre isso, ele via no mundo moderno uma nota de loucura. Ele via nas filosofias caracteristicamente modernas as mesmas características que no louco individual tornavam ele louco. Então, ele vai catando aqui e ali em escritores que não são muitas vezes cristãos e quase nunca são filósofos no sentido estrito do termo. Ele vai catando aqui e ali pedaços de sanidade, coisas que lhe parecem ser do bom senso. E ele não pega isso em uma fonte só, ou em uma fonte autorizada, ou em algum escritor que sistematize tudo isso. Ele vai catando isso aqui e ali na cultura secular. Então, por exemplo, ele pega em Walt Whitman, que foi um escritor, que foi um poeta americano, talvez o maior poeta de sua geração. Em Whitman, que estava longe de ser um cristão, ele pega, por exemplo, esta noção, por assim dizer, da alegria pura com a existência. A sua época era uma época muito cínica, em que estava em moda, estava em voga ser cínico, ser sombrio, ser lúgubre. Então, em Whitman ele pega essa alegria. Em Robert Louis Stevenson, que foi o escritor de A Ilha do Tesouro, entre outros livros infantos juvenis bastante famosos, ele pega em Stevenson essa ideia de que a aventura, de que o êxtase no combate é também uma alegria. E que há, portanto, não só uma alegria pura, mas há uma alegria que é específica na luta contra o mal. Para quem é cristão já pode ir vendo aí como esses pedaços de sanidade vão se encaixando com a filosofia cristã. Em Dickens, ele descobre a exuberância do populacho, por assim dizer. Em Dickens ele descobre o princípio da democracia, por ele também defendido em Ortodoxia. Essa coisa de que as coisas comuns a todos os homens, desde os grandes gênios até as pessoas mais anônimas, elas são mais importantes do que as coisas particulares a qualquer homem, ou a um grupinho de homens, no seu caso, os intelectuais da sua época. Isso é muito importante para nós, porque nós vivemos em uma cultura que, se possível, é ainda mais confusa,
ainda mais perdida e ainda mais louca do que a sua. E nós também temos que aprender a catar em cada fonte o que nela possa ser útil, o que nela há de são, o que nela há de cristão, mais especificamente, por mais difícil que isso seja. Chesterton nos ensina a fazermos o que Nietzsche ensinou, que nós só podemos vencer aquilo que nós absorvemos e, portanto, abrangemos. Então você não tem como vencer nada que não tenha sido previamente absorvido. Então nós não teremos como vencer a cultura circundante a não ser que a consigamos absorver em nós mesmos e a transcendemos. Então Chesterton é um escritor maravilhoso, talvez o que tenha feito isso de modo mais culturalmente eficaz ou potente, por assim dizer. E também porque Chesterton, ele começou ele foi catando esses pedaços de sanidade justamente para não ficar louco. Então isso também é bastante relevante para nós, porque a cultura moderna, essa barafunda terrível de ideologias e filosofias e ideias e etc e tal, elas podem muito facilmente nos jogar na loucura. Então Chesterton é relevante por esse primeiro ponto. Segundo ponto, Chesterton quer e consegue religar a classe intelectual à mentalidade comum. Há um livro maravilhoso que só há em inglês, chamado Chesterton and the Edwardian Cultural Crisis, Chesterton e a crise cultural eduardiana, em que o escritor diz, esse é o argumento do livro, que Chesterton ele queria, e que tudo o que ele escreveu, ele identificava este objetivo de religar a classe intelectual, as classes falantes, a classe artística, ao povo comum. Então, ele percebeu que estava se criando um abismo, um hiato cada vez maior e cada vez mais intransponível e incomunicável entre as elites e o resto do povo. E ele se propôs a ser esta ponte entre uns e outros. Ele se propôs, portanto, a ensinar, a ser didático, a colocar em artigos de jornal que eram destinados às massas, colocar nesses artigos de jornal referências culturais sem fim, e, por outro lado, ele defendia com unhas e dentes perante a classe intelectual, falante e artística todas as formas possíveis de cultura popular, desde de pubs até cerveja, etc. e tal. Então aqui há dois pontos bastante importantes. O primeiro ponto é o seguinte: quando Chesterton fala do homem comum, se bem muitas vezes esteja a falar do Zé da Esquina, ou seja, de nós, de qualquer homem, do populacho mesmo, às vezes está falando da mentalidade que assentia aos 4 pontos do senso comum. Então Chesterton ele queria ligar a classe intelectual ao homem comum. Mas este homem comum de Chesterton não quer dizer apenas o camponês, pobre, a pessoa não instruída. Esse homem comum, às vezes, era também um termo genérico no qual ele colocava a mentalidade comum, que é a mentalidade de Platão, de Dante, de Shakespeare, dos grandes espíritos da humanidade. Então ele também estava falando, às vezes, deste tipo de mentalidade. E os 4 pontos deste tipo de mentalidade, que é a mentalidade do senso comum, ele resume os 4 em um artigo seu chamado Philosophy for the Schoolroom, a filosofia para a sala de aula. E esses 4 pontos do senso comum, que seriam os 4 pontos que a mentalidade do homem comum ela toma como verdadeiros, e que cada um dos 4 eram negados pelas filosofias modernas, são os seguintes: existe o mundo separado de mim. Então havia pessoas negando, havia os céticos negando negando a existência do mundo. O mundo só existia como projeção,
o mundo só existia como categorias do intelecto, etc. e tal. O mundo não apenas existe, como importa. O mundo é importante. Havia também, principalmente entre os artistas, esta ideia de que o mundo não importava, de que o mundo era enfadonho, de que o mundo era sem graça, de que o mundo era inútil. Schopenhauer diz que a existência é inútil, por exemplo. Existe uma coisa chamada eu, ou ego, que é contínuo. Então havia também pessoas negando a existência do eu, ou colocando em xeque, ou colocando em dúvida, ao menos, em uma dúvida metódica, a própria existência do ego, a própria existência de eu. Este eu que hoje, amanhã e ontem foi o mesmo, negando essa continuidade da psique humana. 4. Existe o livre-arbítrio. E este ponto 4 foi um ponto particularmente atacado pela cultura moderna de sua época, de todos os lados imagináveis, desde o lado teológico, com o calvinismo, até o lado científico, com o materialismo, ou seja, com a crença de que não existe nada que não seja material, incluindo aí a mente, incluindo aí a vontade. Além desses 4 pontos da mentalidade comum, que seriam o senso comum, in a nutshell, senso comum resumido, Chesterton também queria religar a classe intelectual à mentalidade comum, no sentido de que ele, com as suas histórias, com o seu próprio modo de escrever, como por exemplo a Taberna Ambulante, que é uma história essencialmente de aventura, Chesterton ele quis fazer e conseguiu fazer ressurgir na sua cultura alguns elementos da sensibilidade popular, como por exemplo o grotesco, o mito, a aventura, a comédia. A comédia também em Chesterton tem uma função muito específica, muito importante. Não é só uma nota da sua personalidade, é também um modo de enfiar o bom senso de volta na cabeça da classe intelectual, que aliás também era muito pomposa e usava a sua pomposidade como um escudo contra o bom senso. Bem, tá bom já. Então vamos pro terceiro ponto. Chesterton foi estrondosamente eficaz como figura contracultural. Ele dominava, como ninguém, técnicas de provocação cuidadosamente calculadas. Seu estilo era o de um mestre provocador, porém santo. Atiçava sem insultar. Então nós estamos em uma cultura, como já falei antes, caótica. E essa cultura precisa desesperadamente de figuras contraculturais. E nós precisamos ser, cada um no seu quadrado, cada um com seus talentos. Nós também precisamos ser figuras contraculturais. E ninguém foi tão eficaz como figura contracultural quanto Chesterton. Chesterton foi o pai de todo o reavivamento cristão intelectual no início do século XX. Então, por exemplo, o Monsieur Knox, Ronald Knox, um romancista, um padre genial, Dorothy Sayers, C.S. Lewis, J.R. Tolkien, Graham Greene, Evelyn Waugh, todos eles todos eles são, por assim dizer, crias de Chesterton. Ele criou essa atmosfera. Ele foi, como diz Dorothy Sayers, uma bomba beneficente que estourou o forte racionalista, o forte moderno, e abriu espaço. Então nós temos que aprender com Chesterton como que se faz para sermos figuras contraculturais. Onde está a sua eficácia? Como ele conseguiu ser tão eficiente? Como ele conseguiu ser tão interessante? Então isso para nós é muito importante. Não só por ele ter ensinado a catar na cultura o que há de importante, ele também nos ensina a lutar contra a cultura, no que há de mal, de modo eficiente, de modo cristão. E não aquele modo cristão água com açúcar, aquele modo cristão ineficiente, aquele modo cristão sentimentalista. Não. O modo cristão viril, o modo cristão eficiente, o modo cristão poderosíssimo, porém ainda cristão e ainda santo, por assim dizer. E o quarto ponto, para que não nos alonguemos muito, Chesterton foi um exemplo
Um exemplo. Chesterton foi um exemplo como intelectual, como ser humano, como santo. Chesterton foi um exemplo de erudição sem pedantismo. Então ele foi erudito, ele defendia a erudição, porque há pessoas hoje em dia que inclusive chestertonianos, que entendem errado a mensagem de Chesterton e começam a desancar todos os eruditos. Não, Chesterton era erudito, só que ele era erudito sem ser pedante. Então Chesterton foi um exemplo de erudição sem pedantismo, de caridade também, mas sem papas na língua. Então não é porque ele era caridoso que ele amaciava, que ele afagava, ou que ele tinha medo de ferir suscetibilidades. Não. Chesterton não tinha papas na língua. Chesterton não tinha medo de trombetear a verdade de cima dos telhados, mas ele conseguia fazer isso de modo caridoso. Então isso também é muito importante. De santidade, sem nojinho da cultura popular. Chesterton está em processo de beatificação agora. Nós não sabemos se ele vai de fato ser beatificado ou não, mas sabemos que ele foi virtuoso a ponto de ser indicado para esse processo. Então só de ele ter sido indicado já é sinal de que ele foi virtuoso a um nível heróico. E ele foi virtuoso ao nível heróico sem ter nenhum nojinho da cultura popular. Ele defendeu Shakespeare com unhas e dentes, defendeu Chaucer com unhas e dentes. E tanto em Shakespeare quanto Chaucer há, por exemplo, muita sacanagem. Então ele sabia, ele tinha a sabedoria de absorver a cultura e transcendê-la depois. Mas ele absorvia e ele não fazia pouco caso da cultura popular e da cultura erudita. Foi exemplo também de amor ordenado às artes e ao belo, sem deixar de lado a militância da Igreja de Cristo, inclusive a militância pelos pobres, pelos à margem da sociedade. Então ele defendeu as artes, defendeu o belo, defendeu a qualidade literária, defendeu a poesia, defendeu as artes em geral, defendeu essas grandiosas realizações da civilização, mas ele não esqueceu, como acontece às vezes com algumas pessoas e com alguns ramos mesmo da religião, ele não esqueceu por isso os pobres, os desvalidos, os que precisam de ajuda, os que precisam de pão. Então ele também foi essa síntese entre a cultura e a caridade no sentido já mais monetário da coisa, por assim dizer. Tá bom, pessoal? Então nós temos aqui 4 motivos para lermos G.K. Chesterton e 4 motivos do porquê ele é tão importante para nós brasileiros, certo? Você que está aí, latino-americano do século XXI, você pode ler e você deve ler Chesterton, porque ele vai te ensinar a se mover na sua cultura e a dela tirar o que há de bom sem descartá-la por completo. Ele vai te ensinar como que você pode religar em si próprio, como você pode se tornar culto sem se desligar das raízes comuns à humanidade. Ele vai te ensinar como você pode ser eficaz enquanto figura contracultural. E ele vai te ensinar, ele vai ser esse exemplo para você de erudição sem pedantismo, de caridade sem papas na língua, de santidade sem nojinho na cultura popular, de amor ordenado às artes e ao belo, sem deixar de lado a militância da Igreja de Cristo. Bem, se você continuou aqui comigo até o final do vídeo, muito obrigado. Eu espero que a aula tenha sido útil para você. E eu gostaria de dar um lembrete rápido apenas. É que caso você tenha gostado desta breve aula, eu vou lançar mais 2 aulas, mais 2 vídeos introdutórios nos próximos dias. Vídeos introdutórios à nova turma do meu curso sobre como ler ortodoxia, a filosofia de G.K. Chesterton linha a linha. A nova turma deste curso estará aberta nos próximos dias, então fique ligado, tanto para que você receba os outros vídeos introdutórios, quanto para, caso você tenha interesse, você possa também se inscrever para a próxima turma do curso e possa aprender muito, muito, muito mais
do que você aprendeu aqui espero eu, nestes 20, 30 minutinhos de aula. Tá bom? Muito obrigado de novo pela atenção e nos vemos nos próximos vídeos e também no curso, se Deus quiser. Até mais!